Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Energia em Movimento, o podcast onde a gente traz os conceitos mais importantes de engenharia para que todos consigam entender. Eu sou o Douglas. E eu sou o Igor, e hoje a gente vai trazer um assunto que rodeia o nosso dia a dia e é super importante, às vezes a gente nem percebe, que são os trocadores de calor. E para bater um papo com a gente trouxe dois convidados super importantes aqui, super especiais. Olá a todos, eu sou o Adrian, estou no último período de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia e eu estou ansioso para poder compartilhar todo o conhecimento que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Olá, eu me chamo Gabriel. Assim como o Adri, estou nos últimos semestres de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia e venho aqui compartilhar um pouco do conhecimento que adquiri ao decorrer desse curso. Beleza, meninos? Então, a pergunta é, o que é um trocador de calor? Como que ele funciona? Explica pra gente. Trocador de calor nada mais é do que quando você tem dois corpos ou dois fluidos e eles têm temperaturas diferentes. E aí, nesse caso, sempre o quente vai transferir calor para o frio, sempre tentando atingir um equilíbrio. No caso, um exemplo assim no seu dia a dia, quando você está tomando um café, um chá, aquela água bem quente, assim, bem fervente, quando você coloca uma colher de metal naquele café, a tendência dele é o calor do café passar para o metal e aí você sente aquela colher esquentar bem rápido. Esse é um exemplo mais simples, eu acho, que existe de um trocador de calor atual. Mas, assim, a gente tem então um pouco de noção no nosso dia a dia de a importância do trocador de calor, mas a gente não vê tanto a aplicação dele. Você vai poder explicar um pouquinho mais sobre as aplicações do nosso dia a dia, de como ela é? Uma aplicação bem trazida no nosso dia a dia é o nosso meio de locomoção, seja a gente pegando um ônibus ou um carro em si. O motor está lá trabalhando, gerando calor, os pistões estão trabalhando. Principalmente nesse calor, a temperatura vai lá em cima, mas a gente precisa de um trocador de calor que faça esse equilíbrio e diminua essa temperatura. E que está inserindo no carro em si é o radiador, que faz esse controle de temperatura com o meio externo, para que consiga trabalhar na temperatura ideal esse motor. Ah, que bacana. Então, um trocador de calor basicamente tipo um guardiões das temperaturas. Ele tá cuidando para que não, sei lá, exploda e joga essa temperatura para fora. Tipo isso, assim. Sim. Bacana. Basicamente é isso. Trocador de calor, você geralmente vai encontrar ele muito na indústria petroquímica, você vai encontrar em refinaria de etanol, você vai encontrar na indústria de energia, você vai encontrar na indústria de alimentos. A grande maioria dos trocadores você vê na indústria. E para que isso ocorra, é necessário que eles sejam altamente precisos, para que essa temperatura não extrapole ou não seja frio o suficiente para não esquentar demais aquele trocador. Como eles fazem para manter assim a eficiência deles? Qual que é o sistema por trás disso? A eficiência é aí que está a engenharia, né, aplicada, né? Porque é fundamentais as leis da física para esse funcionamento. É como se fosse uma receita de bolo, mais ou menos assim. Com as leis da física juntando com as leis da termodinâmica. Tá, vamos entender melhor o funcionamento dessa receita. Como que funciona, então, a troca de calor? A transferência de calor ocorre geralmente do corpo mais quente para o corpo mais frio, e essa é uma lei básica da física. Temos principalmente três mecanismos de troca de calor: a condução, a convecção e a radiação. E agora vamos começar a explicar a condução, que é o jeito mais simples das três. A condução está inserindo no nosso dia a dia, né? Basicamente, você tá lá com uma panela de fogo, tá esquentando, né? Aí você bota a mão ali, você sente que tá quente, né? Houve aquela transferência de calor da panela para sua mão em si. Mas também um exemplo, você pode pegar uma barra de ferro ou alguma coisa similar e você segura assim, tá frio, né? Ainda tá frio na temperatura, vamos dizer assim, ambiente, né? Você pega um fósforo, alguma coisa assim, um isqueiro, aquecendo, vai passando o tempo, ele vai fazer essa transferência de calor, você vai sentir que tá quente na sua mão. É nada mais que uma transferência de calor de material sólido. Isso aí é descrito matematicamente pela lei de Fourier, que rege pela equação que Q é igual a menos K vezes dt de x.
sendo que o menos K é a condutividade térmica do material e o dt dx é a derivada do tempo em relação à posição que se encontra o material. Tá, eu acho que consegui entender bem essa parte do fluxo de calor, a parte da temperatura, como ela influencia, mas a questão da condutividade térmica, porque, pelo que vocês falaram, é um fator importante, mas como ela em si interfere nesse processo dentro dos trocadores? Vamos pegar o exemplo do Gabriel. Ele está segurando uma barra de metal, a ponta está no fogo, enquanto a outra está na sua mão. O K na equação é como se fosse a habilidade que o metal tem em transferir aquele calor para sua mão. E por isso que os metais parecem ser mais frios ou mais quentes. Ele tem a condutividade térmica muito mais elevada do que os outros materiais. Eu vou te dar o exemplo do cobre. O cobre é um ótimo condutor de eletricidade. E ele é muito utilizado em serpentinas, em a parte de ar-condicionados, pela sua capacidade mesmo de transferir esse calor. Outro exemplo é o alumínio, que tem essa capacidade, mas ele é muito mais barato, ele não tem todo um condutor tão bom quanto o cobre. Já, por exemplo, o plástico. O plástico ele é um isolante térmico. Ele é o contrário dos metais. Ele tira essa capacidade de transferência de calor, tornando ele isolado da sua vizinhança. Tá, agora eu entendi. É por isso que essas panelas são feitas de metal, certo? Porque aí o fogo esquenta a panela acaba esquentando por condutividade do nosso alimento, beleza? E convecção, como que ela funciona? A convecção é uma coisa muito interessante no nosso dia a dia. Ela está presente nesse exato momento. Presente no ar-condicionado dessa sala, que está aqui. O ar quente, ele é mais leve, ele tende a subir por ter menos densidade. Enquanto o ar frio, ele é mais denso e ele vai descendo. Isso é como se fosse uma dança de fluidos entre si. Tem uma equação matemática para equação de convecção, que é nada mais que o Q vezes o H, que é o coeficiente de convecção, vezes a área, vezes essa temperatura de superfície, menos a temperatura do fluido em si. Mas assim, como a gente vai determinar esse H, então, esse coeficiente de transferência? E essa é a parte mais interessante, porque o H depende de vários fatores, como o tipo do fluido que vai ser utilizado, se vai ser ar, se vai ser água, se vai ser óleo, se vai ser qualquer substância miscível. A velocidade do fluido também é extremamente importante. A geometria da superfície também é muito importante pela área que ele vai ocupar naquela superfície geral. E a convecção natural ou forçada também é extremamente diferente nesse caso. Por exemplo, a convecção normal do ar, ela é muito mais baixa do que a convecção forçada quando se tem turbulência, porque a transferência de calor nele vai ser muito mais eficiente quando você tem esse fluxo. Outro maior condutor que a gente tem é a água, que é extremamente condutora, com energia muito mais acima do que as outras. Um exemplo prático de convecção no nosso dia a dia também é quando a gente tá de manhã, ou a gente acaba de chegar em casa, quer tomar aquele banho, a convecção tá ali no nosso chuveiro. Ele tem um resistor, uma resistência no caso, me desculpe, que ele aquece aquela água enquanto a água fria está descendo. Esse é um exemplo bem prático que está presente no nosso dia. E quanto ao terceiro mecanismo de transferência de calor? A radiação, né? A radiação é a forma de troca de calor menos comum que a gente se encontra, pelo menos na indústria. Mas um exemplo muito comum que você pode ver no nosso dia a dia é o Sol, que ilumina a gente e esquenta o nosso planeta, com base na energia eletromagnética que ele dissipa sobre a gente. E isso faz com que a gente se esquente. Mas tem um exemplo bem no nosso dia a dia. Quando você vai fazer aquela comidinha rapidinha para esquentar, tem o micro-ondas, que ele também emite essas ondas eletromagnéticas. Talvez não esteja tão presente nas indústrias, mas está no nosso dia a dia. Para esquentar a nossa comidinha. Tá bom, a gente já falou um pouquinho aqui de vários pontos que vão interferir dentro do trocador de calor, mas
como eles influenciam quando a gente quer projetar um trocador de calor? Ah, eu já tenho um, eu quero expandir ele, ou quero criar um do zero. Como eu vou seguir isso? Para projetar um trocador de calor, precisamos considerar vários fatores. Um deles é o balanço de energia, que é a quantidade de calor que sai do fluido e que tem que ser igual à quantidade que entra no outro fluido. A energia, como a grande maioria já sabe, ela não pode ser criada e nem destruída, ela pode ser transformada. E o fluido deve seguir esse mesmo nível. Ele não pode ganhar calor pelo outro, ele só se distribui. Como que a gente faz esse cálculo na prática? Matemática falando, vamos considerar que Q1 e Q2 são o mesmo valor entre si. Que Q1 vai ser nada mais que igual a vazão máxima vezes CP vezes a temperatura de entrada menos a temperatura de saída. Vamos um exemplo talvez mais prático para a gente fazer essa comparação, nada mais para saber essa temperatura de saída e entrada. Podemos dizer que um óleo vegetal de 5.000 litros está numa temperatura, vamos dizer, 160. E a gente precisa diminuir ele para 60 graus, no caso. E a água de resfriamento que está entrando, que é vamos dizer, é uma água mesmo, não é outro fluido, está a 25 graus. Como que a gente resolve isso? Vamos ao passo a passo. Primeiro calculamos a taxa de transferência de calor necessária. Primeiro, você precisa calcular a vazão máxima do óleo. No caso, você falou 5.000 litros, vamos supor que isso seja por hora. O calor específico do óleo também é extremamente importante para essa conta, mas ele é tabelado, se encontra em qualquer livro de termodinâmica. E a temperatura, você faz uma média da temperatura de entrada do óleo e a temperatura de saída do óleo. Depois, a gente precisa calcular a vazão máxima daquela água também. Sendo que o calor específico da água você encontra em qualquer livro, tanto o Moran quanto o Tadini. E a temperatura média da água você faz da mesma forma, entre a água de entrada e a água de saída. Tá, mas aí eu tenho um processo X e eu quero usar um trocador de calor nele. Como eu vou determinar o tamanho desse trocador de calor? Vai ser pelo tipo, vai ser pela área? Como a gente vai fazer isso? Aí que é a parte da arte do dimensionamento. A gente precisa considerar alguns fatores a mais além disso, como a vazão dos fluidos que faz parte do sistema, as propriedades físicas como a viscosidade, a densidade, a velocidade permitida para evitar a erosão e a perda de carga aceitável, assim como o espaço disponível para essa instalação. Nisso, com uma equação fundamental que eu trago para vocês, que é o que é a quantidade de calor vezes o U vezes a área vezes o delta da temperatura vezes a média logarítmica dessa temperatura. O U, nesse caso, ele é muito importante porque ele é o coeficiente de troca global no sistema. Ele faz parte do material que vai ser utilizado ali, como a resistência térmica do material, a resistência térmica do fluido, e ele também vai fazer parte dentro do U tem a parte da convecção, a condução e a convecção, que faz desde o calor que está no quente, vai passar para o metal, que daí vai pela parte da condução e depois de novo pela convecção nesse processo. Calma aí, e o que é essa média logarítmica? Ótima pergunta. Pense assim, a diferença de temperatura, ela em um trocador de calor, ela não é constante. É como você está esquentando uma água no fogão e no início essa água vai esquentando rápido, porque a diferença de temperatura é muito maior. Depois você vai ver que ela vai subindo a temperatura bem mais lenta do que no começo. Então ela não segue essa regra de uma constância.
Exatamente. E é por isso que a gente usa a média logarítmica, porque o ΔTml é calculado da seguinte forma. Quando você tem o calor de entrada e o calor de saída dos dois fluidos, você faz a média dos dois, conforme a temperatura média de um e a temperatura média de outro, da entrada e da saída. Depois disso, é feita o ΔT1 menos o ΔT2 sobre o ln de ΔT2 dividido pelo ΔT1. E assim você obtém a média de temperatura do sistema. Tá, então assim, a gente tem esses parâmetros para entender como é o tamanho, o tipo de trocador de calor que a gente vai usar, mas vocês falaram também um pouquinho de fluidos. Como eu vou entender essa dinâmica dos fluidos para poder escolher o melhor tipo de trocador? Isso nos leva aos números adimensionais. São como um DNA do escoamento. O primeiro e o mais importante é o número de Reynolds, que ele vai nos dizer se esse fluxo vai ter um comportamento laminar ou vai ter um comportamento turbulento. O Reynolds nada mais que ρ vezes a velocidade vezes o diâmetro do tubo, tudo isso dividido pela viscosidade desse fluido. O número de Reynolds nos diz se o escoamento é laminar, se ele está em transição ou se ele é turbulento. Geralmente, para o número de Reynolds ser laminar, ele tem que ser um número abaixo de 2.300 e o turbulento acima de 4.000. Qualquer valor que fique entre esse regime, ele é de transição. Mas assim, existem outros números que também são importantes além do Reynolds? Sim, temos um número de Prandtl, que é nada mais que a viscosidade vezes o Cp, tudo isso dividido pelo coeficiente K, que relaciona a difusão da quantidade de movimento com a difusão térmica e o número de Nusselt. O número de Nusselt é o coeficiente da convecção multiplicado pelo diâmetro do tubo, tudo isso dividido pelo coeficiente K, que nos dá a medida de transferência de calor por convecção. Então, agora que a gente falou um pouco mais da forma geral desses trocadores e a gente falou um pouquinho sobre fluidos, mas como é a forma desses trocadores em si? Tipo, o que cada um serve, para qual cada um é aplicado, como eles são? Claro, vamos começar pelo mais comum na indústria, o trocador de casco e tubo. Imagine um trocador de casco-tubo, vamos supor um copo que tem vários canudinhos. Esse copo seria o casco e os canudinhos seriam os tubos internos, onde passaria um fluido, podemos supor que seria o quente, vamos supor o óleo que está passando por esses canudinhos que seriam nossos tubos e uma água que está resfriando pelo casco, se tiver conexão. Ele está em volta desses micros tubinhos pequenos. E outra curiosidade importante é as chicanas. As chicanas são como barreiras, são como paredes que ficam nas laterais e impulsionam o fluido a fazer com que ele demore mais para passar por aquele casco, tornando assim que aumentando aquela turbulência no fluido e aí aumentando drasticamente a eficiência na troca de calor, porque o fluido fica mais retido dentro daquele casco. Chicanas, mas qual que é a função delas? Elas servem para, diminuir a velocidade? Na verdade, é o contrário. Quando queremos aumentar a bagunça do fluido para melhorar aquela troca de calor, é como mexer o café para esfriar mais rápido, em vez de deixá-lo parado, no caso, que seria essa turbulência que acontece com essas chicanas, que é provocado. Exatamente. Nossa, que legal. Mas em relação aos trocadores de casco-tubo, por que eles são tão usados na indústria? O que eles têm de tão especial assim que fazem eles ser tão aplicáveis? Por várias razões, como suportar várias pressões,
ela é robusto, ele é mais durável, ele trabalha com grande diferença de temperatura, o fluido pode estar vindo muito quente, você pode estar querendo esfriar vapor, por exemplo, de uma turbina. Ele é muito mais fácil de limpar, muito mais fácil de manter, e ele também consegue ficar em pequenas áreas, tipo um equipamento muito grande, com uma certa eficiência, mas em relação à indústria, ele chega a ser compacto perto dos outros trocadores de calor. Tá, mas assim, como a gente vai calcular a eficiência desses trocadores de calor? Tem uma fórmula? Como a gente faz? Usamos o número de efetividade, o NUT, que é nada menos que a gente trazer uma fórmula que é de efetividade, que seria esse T de entrada menos o T de saída, tudo isso dividido pelo T de entrada menos o T de entrada, que seriam associados a casca e o tubo que está, né, nessa conta. Onde o E de efetividade é o trocador que varia entre 0 e 1. Assim representando, né, como se o 1 fosse o mais efetivo e o 0 fosse o menos efetivo. Ah, tá. Além desses, quais outros tipos de trocadores existem? Temos também trocadores de placas, que são como um sanduíche, em que várias camadas de várias placas metálicas ficam uma do lado da outra se encostando. E aí o fluido quente passa por um sentido e o fluido frio passa por outra placa. Sendo assim, vários amaranhados de metais vão se dissipando esse calor conforme a placa vai passando esses fluidos quentes e frios. E eles são muito bons porque eles são compactos em relação aos outros. Eles são fáceis de limpar porque essas placas você retira e pode limpar cada uma delas individualmente. São altamente eficientes e eles são flexíveis, mas eles não aguentam tanta pressão em relação aos outros, como o casco e tubo. Um exemplo prático é na pasteurização do leite. O leite quente, ele passa por no caso, ele sai do processo, pode aquecer o leite frio que está entrando no caso e economizando a energia nesse processo. Aí esses trocadores compactos, porque a gente está falando de trocadores para indústria em escala gigantesca, e os compactos, eles existem, como eles são? Esses são muito especiais. Eles são usados quando precisamos de uma área de troca térmica com pouco espaço. Um radiador do carro, por exemplo, clássico, ele tem uma característica especial chamada densidade de área beta. Esse beta é relacionado com a área de troca dividido pelo volume total. Aí no caso seria metro quadrado por metro cúbico. Também temos os trocadores de calor regenerativo, onde mesmo o espaço que é ocupado é alternado pelos fluidos, que é o quente e o frio no caso, são muitos usados em usinas de energia e sistemas de criogênicos. Vocês poderiam dar exemplos práticos de onde a gente pode encontrar cada tipo de trocadores que vocês comentaram aqui? Vamos por setor, então. A indústria petroquímica, ela utiliza trocadores de casco e tubo em colunas de destilação, condensadores, reboilers e resfriadores de óleo. Aí também temos o exemplo da indústria alimentícia, como pasteurizadores de placas, sistemas de resfriamento de bebidas, como cervejarias, refrigerantes, sucos fermentados, partes fundamentais também, como o processo de fermentação, que precisa manter essa temperatura constante para os micro-organismos poderem trabalhar, e até laticínios e por aí vai. Na indústria, na geração de energia, temos os resfriadores de óleo em transformadores, que ele ia se comportar basicamente como um sistema de casca e tubo, como a gente falou, que é o mais comum encontrado nas indústrias, que nada mais que o óleo vai estar entre os tubos e um resfriador da empresa excluindo o fluido que
penso eu que deve ser um fluido como a água, que é mais barato para resfriar, tem dentro da casca, e com o seu cabeçote do lado que vai determinar a sua vazão dele. Os condensadores em usinas térmicas vão funcionar mais ou menos como um ar-condicionado. E um grande exemplo que a gente tem é que a gente tem trocador de calor praticamente em tudo na nossa vida, né? Em casa, no trabalho, no seu carro. E como a gente também tem o nosso ar-condicionado aqui, que está salvando o nosso dia agora aqui, temos os outros dois, por exemplo, o evaporador e o condensador, que fazem parte da nossa geladeira. E esses são simplesmente os mais básicos, né? Cara, eu não sei se vocês já tiveram aquele dia, não sei se a galera hoje em dia faz, né? Pode ser coisa mais da nossa época, né? Geração Z em si. Mas teve aquela época que a gente só tinha aquela roupa e a gente queria usar aquela roupa seguinte. Eu não sei, da escola às vezes eu só tinha uma peça ou duas e eu precisava limpar. Aí você dava aquela empurradinha na geladeira. O trocador de calor tá ali, naquelas serpentinas que você coloca a blusa lá. Claro. No outro dia tava o quê? Maravilhosa e seca. Mas até antes, né? Porque aquela parte da geladeira lá, elas têm principalmente a função de jogar todo o calor que ela retirou de dentro da geladeira para fora, né? E a gente reaproveitava isso para jogar um tênis lá, uma camiseta, ficava o quê? Em meia hora, uma horinha ali, com aquele calor que saía lá, já era perfeito para esfriar aquilo lá. Eu acho que eu nunca tinha pensado dessa forma. Assim, vocês poderiam dar outros exemplos? Outra forma muito também que a gente encontra na nossa casa é o nosso chuveiro elétrico. Que o nosso chuveiro elétrico, como sendo uma patente brasileira, né? O brasileiro é o que mais utiliza desse recurso. Nada mais é que uma resistência que fica ali, que faz com que a água seja esquentada pela parte elétrica. A água já vem fria do cano, quando ela passa por aquilo ali, a energia elétrica faz com que ela esquente e a gente consegue finalmente ter um banho quente, né? Nessas noites de inverno aí que é complicado, né? Graças a Deus. E a questão ambiental? Porque a gente vê a ONU falando muito agora sobre isso, as próprias novas agendas urbanas que estão falando muito sobre aquecimento. Como os trocadores de calor interferem ou eles buscam alguma solução? Como é esse cenário? Excelente pergunta. Os trocadores de calor são fundamentais para a eficiência energética. Quando a gente recupera aquele calor que seria perdido e a gente utiliza para alguma outra função, a gente está reduzindo a emissão de gases do efeito estufa. Um grande exemplo prático para isso é nas indústrias, que todo o vapor que é produzido pelas caldeiras ou por qualquer atividade que você precisa esquentar, esse vapor não é muito eficiente você só jogar ele de volta na atmosfera, porque gastou muito dinheiro para conseguir esquentar essa água e ele pode ser reutilizado em outras etapas da indústria e isso pode economizar uma grana muito boa. Pode chegar até 20% da economia de energia só nessa parte. E existe alguma forma da gente calcular essa economia? Sim, usamos a conta que é da efetividade, que é a razão entre o calor real, que seria produzido, e o máximo de calor que podia ser produzido por esse trocador de calor. A fórmula é nada menos que E menos E, que é igual o calor real dividido pelo esse calor máximo. Assim a gente vai saber realmente qual é a economia que a gente está tendo nesse trocador de calor. Sim, porque quando você tem esse cálculo é muito interessante, porque o Q máximo e o Q real reflete o Q máximo seria o quanto você poderia utilizar desse calor todo, mas como ela tem capacidade calorífica e a temperatura média dos fluidos interfere muito, ele tem um máximo que ele pode atingir naquilo e ele não vai passar dessa eficiência. Por isso que, em termos práticos, quando você tem um trocador com efetividade de até 0,8%, isso quer dizer que ele tem 80% daquele calor é aproveitado ou distribuído de forma ideal. E assim, como a gente faz para melhorar essa eficiência? Quais são os métodos?
Existem várias estratégias para que você possa ter uma economia energética desse processo. Uma delas é a manutenção preventiva e regular, com prazos determinados para acontecer, e limpeza adequada para evitar incrustações, porque isso diminui o contato da área do trocador de calor, diminuindo essa eficiência. E um isolamento apropriado térmico e o monitoramento contínuo do desempenho, porque às vezes não é muito notório, cai um pouquinho, mas chega lá no final do mês, isso faz muita falta para a indústria. Total. Né? Toda a porcentagem ou todo que é perdido ali é muito significativo em pequenas. É custo, né? Acaba encarecendo ali, você vai cada vez mais vai perdendo e seu lucro não vai ser muito bom perto do que deveria ser, né? E uma analogia muito interessante nisso é como se fosse qualquer equipamento que você tem. Pode ser, por exemplo, esse microfone, pode ser nossa câmera, nosso ar-condicionado, ou até mesmo seu carro. Se você não tiver aquela manutenção em dia, aquele conserto tiver certo, tiver alguma coisa faltando, ele nunca vai ter aquela eficiência total, né? E aí nisso você vai perder muito dinheiro. Às vezes, se você tem um carro que não está faltando algum recurso ali, ele vai acabar gastando mais gasolina para isso. Ele vai acabar esquentando mais para isso e ele não vai ter tanta eficiência perto do que ele deveria ser. Vocês falaram sobre manutenção, certo? Quais são os principais problemas que ocorrem com trocadores de calor? Tem algumas coisas que são específicas ou que são muito recorrentes quando a gente está falando de trocador de calor? O maior vilão nisso tudo é a incrustação, porque é como se fosse o calcário presente nos chuveiros, que a água, ela não é, mesmo não, ela nunca vai ser pura na indústria. E aí ela pode carregar sais minerais e outros compostos que ficam retidos nessa parede. Ainda mais, por exemplo, se pensar na indústria de alimentos, na indústria petroquímica, que são resíduos muito mais elevados nesse composto, a chance de incrustar naquilo e ficar aquela camada a mais diminui a eficiência térmica da troca do metal com o fluido. Sendo assim, diminui a sua eficiência de modo geral. Exatamente, a incrustação é um problema bem passivo das indústrias, de modo geral, em trocadores de calor. É como você colocasse um casaco e você evitasse esse contato, diminuindo essa área de troca de calor. Você está adicionando uma resistência, praticamente. Em termos técnicos, isso afeta o coeficiente global de transferência de calor, que é o U, já comentado antes, que ele vai diminuindo ao longo do tempo. E como a gente calcula esse impacto? Usamos o fator de incrustação, que é o RF. Que na equação seria o 1 sobre U, que é igual a 1 menos HI, que é o coeficiente de troca térmica do metal, mais o RF, que é o fator de incrustação que adquiriu naquele processo, tudo decorrendo do fator da condução da parte do U. E eles são um coeficiente da película interna e externa. Nossa, parece muito complicado resolver esse negócio. Como que a gente pode prevenir isso? Tem alguma maneira? Existe algum tratamento, alguma coisa que a gente pode fazer? Temos várias estratégias para tirar essas incrustações, né? O último caso é você ter que desmontar o processo, trocar a peça em cima. É um processo muito demorado, não é? A empresa normalmente não quer parar. Mas um desses é um tratamento químico com água para tentar tirar essa incrustação do tubo, ou uma filtragem adequada dos fluidos para tentar tirar qualquer outro resíduo que tenha nos tubos, ou alguma coisa que esteja entupindo, ou algo do tipo. E um monitoramento constante das temperaturas e das pressões, que eles podem ser indicadores fundamentais. Se essa temperatura e essas pressões estiver oscilando ou mudando conforme os dias estão passando, pode ser um sinal de uma incrustações em algum dos tubos. E isso é algo que tem que ser feito rotineiramente, né? Tipo, todo santo dia ali, ou pelo menos uma vez por semana, algum funcionário tem que chegar lá e medir a pressão dentro dos tubos,
Se aumentar a pressão, está indicando que a eficiência não está mais a mesma. E se a temperatura estiver abaixo do ideal, que também é um sinal de que você tem que fazer essa manutenção. Sim. Basicamente é isso. É isso. Tá, eu acho que a gente já falou bastante sobre trocadores, mas como está a perspectiva desses equipamentos para o futuro? Tem inovações? Como ele está se desenvolvendo? Uma tendência muito interessante é o uso de materiais inteligentes. Imagine um trocador que pode mudar suas propriedades dependendo da temperatura. É como um casaco que fica mais grosso quando está mais frio e mais fino quando está mais calor. Também temos trocadores de calor relacionados à impressora 3D, né, que é uma coisa muito nova na atualidade. Eles permitem geometria mais complexas e serem impossíveis de fabricar pelos métodos tradicionais que foram inventados, aumentando ainda maior a sua eficiência em si. E enquanto à sustentabilidade, como que caminha isso? Existem pesquisas incríveis com biomimetismo. Isso significa copiar soluções da natureza. Por exemplo, trocadores inspirados em estrutura das folhas, plantas ou nosso sistema circulatório dos animais. É uma área muito promissora que usa nanofluidos com nanopartículas suspensas que aumenta significativamente a transferência de calor e como se adicionássemos microscópicos intensificadores que te troca a térmica no fluido. E em questão de automação e controle, já que cada vez mais a gente tem menos mão de obra humana e mais máquinas, como tá nesse cenário? Na indústria 4.0 está se transformando os trocadores de calor em equipamentos inteligentes. Sensores monitoram no tempo real o desempenho e podem prever quando será necessária uma próxima manutenção ou um próximo ajuste que pode decorrer com o tempo. Imagina um trocador que se autorregula, que é baseado na demanda, como um tratamento inteligente de casa, só que muito mais complexo. Isso é realidade em algumas indústrias já. Em relação a essas novas tecnologias, vocês conseguem trazer alguns exemplos práticos de novas tecnologias já associadas aos trocadores de calor? Olha, com certeza. Um exemplo fascinante é o uso de trocadores de calor em impressora 3D. Na indústria aeroespacial, eles conseguem criar estruturas em formas de colmeia que se maximizam em uma área de troca de térmica e minimizam o peso, que isso aí é crucial para as aeronaves, que gasta muito dinheiro para poder colocar cada quilograma dentro de um foguete para poder subir. E na área da computação, ou os data centers estão sendo usados como trocadores de calor, esse sistema de resfriamento por imersão. Os servidores ficam literalmente mergulhados em um fluido de elétrico especial que não conduz eletricidade. Eu vi um negócio parecido sobre isso. Tem computadores que ficam totalmente abaixo, né? Estão utilizando até grandes empresas deixarem todos aqueles computadores abaixo desses líquidos imersíveis. Um exemplo disso é o óleo mineral, que eu tenho visto bastante, tem abrido muito na indústria. Tanto que até computadores convencionais e domésticos estão utilizando agora esse recurso. Nossa. Mas isso é muito arriscado. Na verdade, ele é muito mais seguro do que o resfriamento tradicional, utilizado o ar. O fluido absorve o calor diretamente dos componentes elétricos e por convecção natural circula até um trocador de calor secundário. E aí é como se fosse um mini oceano e o computador fica inteiro lá embaixo. Como se as correntes de convecções ficassem passando por ele, criando fluxos dentro daquele computador ali, e aí conseguem refrigerar ele de forma completa e totalmente, sem precisar de outro contato com o fluido, e ainda assim é isolante elétrico.
E quanto aos nanofluidos que vocês comentaram, eles já existem na prática ou ainda é só algo, sei lá, dentro de universidades, pesquisa, ou já existe alguma coisa? Sim, por exemplo, em sistemas solares térmicos, adiciona nanopartículas de dióxido de cobre ao fluido para tentar aumentar essa eficiência em torno de até 30%. É como se nanopartículas fosse um microscópio, um condutor de calor nadando no fluido. Sim. Nossa, a gente teve uma conversa bem rica, né? A gente falou bastante sobre trocadores de calor. Assim, é um assunto muito denso. Eu acho que ainda teria assunto para mais uma hora aqui a gente falando. Mas, assim, fazendo uma retrospectiva total. O que vocês resumiriam para alguém, assim, que precisa saber de trocadores de calor, a importância deles? Olha, eu diria principalmente que o trocador de calor é fundamental na nossa vida, tanto para painéis solares, esferas de refrigeração de usinas termoelétricas, usinas nucleares e a captação de gás carbônico. São todas as tecnologias que a gente usa atualmente, são extremamente fundamentais na nossa vida hoje. E no nosso cotidiano, cada vez com questões climáticas mais quentes, principalmente onde a gente está vivendo em dois vizinhos, está muito impactante. Então a gente precisa de trocadores de calores cada vez mais eficientes, que são, por exemplo, os ar-condicionados que estão salvando a nossa vida. E meninos, o que vocês têm a dizer para os talvez futuros engenheiros de bioprocesso aí que está por vir? Qual que é a dica que vocês dão para eles? Olha, primeiramente eu diria que vocês têm que estudar cada vez mais os fundamentos da termodinâmica, os fundamentos da física, que eles regem todas as leis do universo, basicamente, né? E isso que vai tornar, tipo, o nosso entendimento. Porque se você, por exemplo, na cozinha, se você for fazer uma receita, você tem que começar aprendendo o básico para aquilo, para depois você tentar cada vez mais receitas eficientes, maiores e mais complexas para poder... E se manter atualizado com as novidades tecnológicas. Todo dia tem uma coisa nova para você ver. Todo dia tem uma coisa para aprender. E coisas antigas que a gente deve rever para ajudar esse crescimento e desenvolvimento e uma coisa mais sustentável para o mundo. Nossa, meninos, muito obrigado. Assim, eu acho que a conversa de hoje enriqueceu bastante aqui pra gente. E foi uma conversa muito educativa, mesmo ela sendo complexa. E com isso finalizamos o nosso episódio de hoje. Eu agradeço a todos aí que estão assistindo a gente. Deixe um comentário, dê um like, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima. Até o próximo episódio de Energia em Movimento. Tchau! Tchau!